Este ano, como já dissemos, nós temos um tema que queremos desafiar todos os irmãos a buscar cumpri-lo. Firmes no primeiro amor. Firmes no primeiro amor. E eu convido os irmãos hoje a abrirem as suas Bíblias para meditarmos juntos no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. É ali que nós encontramos esta expressão, primeiro amor. A primeira carta das 7 cartas que foram escritas às igrejas da Ásia, que Jesus escreveu, é a carta à igreja de Éfeso. E nesta carta nós encontramos no versículo 4 as seguintes palavras: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E é baseado neste versículo que eu hoje gostaria de falar com os irmãos e falar acerca deste tema e deste desafio para todos nós. É um desafio que estamos a apresentar à Igreja e a todos os crentes. Esta carta foi escrita a uma igreja que, conforme os irmãos podem olhar, e nós vamos ler toda a carta para percebermos bem, era uma igreja que tinha muitas coisas boas, mas tinha um porém. E o porém era que tinham deixado o primeiro amor. O que é que diz lá? A partir do versículo 2 diz assim: Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não podes sofrer os maus, puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto: aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Meus irmãos, esta carta é uma carta que nós podemos dizer cheia de elogios à igreja. E só tem ali um porém, mas um porém que faz uma grande diferença naquilo que o Senhor está a dizer à igreja. Deixaste o teu primeiro amor. Não é por acaso que na Bíblia nós encontramos sempre uma analogia entre a relação de Cristo com a igreja e de um noivo com uma noiva, do marido com a esposa. Porque tanto a relação do marido com a esposa deve ser alicerçada num forte e crescente amor, como também a relação da igreja com Cristo deve ser alicerçada também num forte e crescente amor. O que é que acontece normalmente nos relacionamentos? Não apenas nos relacionamentos conjugais, mas em muitos relacionamentos. No princípio é muitos abraços e beijos, não é? No princípio é muito amor, muita alegria, muita euforia, muita paixão, muita entrega. Mas depois parece que essa relação vai morrendo, essa relação vai enfraquecendo e esse primeiro amor vai desaparecendo. Muitas vezes, e continuando nesta analogia, nós vemos que no relacionamento conjugal continua a haver todo o cumprimento dos deveres, do cuidado, mas o fogo está fraco, porque não foi alimentado. Tanto na relação conjugal,
como também na relação entre Cristo e a Igreja, corre-se o perigo de perder o primeiro amor. De perder o primeiro fulgor, aquela chama forte. Nós lembramos muitas vezes quantos irmãos, no momento em que se converteram e entusiasmados com a sua fé, eles estavam em todas as reuniões de oração, em todos os estudos bíblicos que podiam, desejavam crescer, nos cultos, chegavam com um sorriso. Passados uns tempos, outras coisas começam a colocar-se à frente e desaparece esse primeiro fogo que tinham. O que é que aconteceu? O que é que mata o amor? O que é que fragiliza este primeiro amor? A Bíblia dá-nos algumas orientações para as quais nós temos que olhar e ter alguma atenção para evitar que o primeiro amor se perca. Uma delas está em Mateus capítulo 24, versículo 12. E em Mateus capítulo 24, versículo 12, é o Senhor Jesus que está a falar e o que ele diz é o seguinte, Mateus 24, 12. O Senhor está a falar naquele famoso sermão profético, falando do princípio das dores e das coisas que haveriam de acontecer. E ele diz, no versículo 11 e 12, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Uma das coisas que faz com que o primeiro amor se perca é o pecado. É a iniquidade. A Bíblia diz que a iniquidade é pecado. E o pecado leva-nos a desanimar nos nossos relacionamentos. A iniquidade leva a que o amor se perca. Irmãos, é muito comum quando as pessoas olham para os líderes das igrejas, que, tal como diz aqui o versículo 11, surgirão falsos profetas. As igrejas hoje estão, infelizmente, com muitos falsos profetas. Falsos e maus pastores. Pessoas responsáveis na igreja que escandalizam o rebanho. E é por causa disso que muitas vezes a multiplicação desse pecado na igreja leva a que muitos esfriem no seu relacionamento com Deus, com a igreja e percam o primeiro amor. Mas não é só nas lideranças, é na igreja também. Muitas igrejas começam a ver crentes que vêm com muito entusiasmo e depois enfraquecem. Porque começam a olhar uns para os outros e ver o pecado e as falhas nos olhos, nas vidas uns dos outros. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Irmãos, se o nosso desafio é firmes no primeiro amor, é manter e não perder esse primeiro amor, nós temos que tratar do pecado nas nossas vidas, na vida da igreja, para que sempre que há pecado, ele possa ser tratado segundo a palavra de Deus. Por um lado, com amor. Por outro lado, com disciplina, honrando a santidade do nosso Deus. Então, um dos problemas com que nós temos de ter cuidado para permanecer firmes no primeiro amor é resolver e tratar o pecado. Começando onde? Em nós. E a Bíblia nos diz que todos nós pecamos. Todos. Se alguém diz que não tem pecados, o apóstolo João escreve em 1 de João, é mentiroso. Não é? Se alguém que diz que não peca, é mentiroso. Mas também diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, meus irmãos, uma das causas que enfraquece
consagração, a dedicação, o fulgor, é o pecado nas nossas vidas, o pecado na igreja. E atenção, porque normalmente quando a gente diz há pecado na igreja, não é? Nós colocamos-nos de fora, não é? A igreja tem gente hipócrita, a igreja tem gente, não sei, e nós falamos como se nós não fôssemos igreja. As igrejas somos todos nós. E todos nós temos pecado. Então, um desses aspectos que nós devemos ao longo deste ano cuidar, cada um de nós na sua vida, para que a igreja se mantenha santa, pura, porque é essa a vontade de Deus, tal como o Senhor Jesus quer que a sua noiva, a igreja, seja santa e pura e quer apresentá-la assim a Deus. Nós temos que colaborar, trabalhando, confessando o nosso pecado e evitando o pecado. Segunda coisa que mata o amor. Em Lucas, no capítulo 18, o Senhor Jesus conta-nos a história de alguém que vem muito entusiasmado falar com Jesus para segui-lo. É um jovem rico, a partir do versículo 18 do capítulo 18. E este jovem que diz que quer ganhar a vida eterna, quer herdar a vida eterna, a dado momento o Senhor Jesus, depois de lhe ter dito o que é que tens feito? Já cumpriste os mandamentos? E ele diz, sim, já fiz isso tudo. Então o Senhor Jesus diz, olha, então vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e vem e segue-me. E diz o texto bíblico, no versículo 23, que esse jovem, ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Uma das coisas que nos faz perder o amor, a consagração a Deus, é a avareza. A Bíblia diz que a avareza é idolatria. A avareza leva muita gente a viver não para Deus, mas para os bens materiais. Leva muita gente a viver na ânsia de querer mais, de ganhar mais, de ter mais, preocupado com as coisas terrenas, não buscando em primeiro lugar as coisas que são de cima. E em Mateus, no capítulo 6, no versículo 21, Jesus diz, onde estiver o vosso coração, é ao contrário. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Aquilo que eu valorizo é aquilo onde eu ocupo a minha mente, o meu coração e a minha vida. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. É interessante. Há pessoas que chamam o seu amado ou a sua amada, o meu tesouro. Não é? Às vezes, quando se ama muito um filho, o meu tesourinho. Não é? O meu tesouro, algo de valioso. Algo que tem muito valor. Aquilo que tem muito valor nós prezamos muito. Nós pensamos muito nisso. E o nosso coração e o nosso pensamento está nisso. Então, o que é que tem valor para ti? É Deus? São as coisas de Deus? Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. E muitas vezes o nosso tesouro são os bens materiais. Muitas vezes o nosso tesouro é o amor ao dinheiro, como a Bíblia diz. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Irmãos, nós precisamos de dinheiro. Não há ninguém que consiga viver neste mundo sem dinheiro, não é? Porquê? Porque o dinheiro compra aquilo que nós precisamos para nos alimentarmos. O dinheiro paga a renda da casa. Alguns já não paga toda, não é? Porque elas aumentaram muito. Mas nós precisamos do dinheiro para viver. É natural que nós nos preocupemos com as coisas deste mundo que são terrenas, que são materiais, porque precisamos delas. Mas quando o nosso coração está nisso, quando o que promove ou o que provoca em nós alegria ou tristeza é o ter ou não ter, então aí nós estamos mal. Porque quando eu fico... Por isso é que algumas pessoas diziam, quando eu trabalhei em vários trabalhos seculares, e muitas vezes os colegas diziam no dia do pagamento, né,
que era o dia do São Cheque, não é? Esse dia era o dia da alegria. Era o dia em que eles recebiam o seu ordenado, o seu salário. Depois, passado um tempo, essa alegria começava. Isto tudo porquê? Porque chegava um certo tempo no mês em que sobravam dias para o dinheiro que tinha. Então andava tudo triste. Nós compreendemos, muitos de nós compreendemos essa situação. Mas, irmãos, se o que nos faz andar alegre ou tristes é ter, então isso quer dizer que o nosso amor a Deus, a nossa relação com Deus, depende de ter ou não ter. E é por isso que muitas pessoas hoje buscam a Deus, mas não a Deus. Buscam aquilo que Deus pode dar. E se Deus não dá, abandonam Deus. Porquê? Porque não amavam a Deus. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É a raiz de todos os males. Finalmente, um terceiro motivo que mata o amor. Eu chamei-lhe o legalismo. Reparem, voltando ao livro de Apocalipse, ao capítulo 2, nesta igreja. Era uma igreja dedicada. Era uma igreja trabalhadora. Era uma igreja paciente, diz lá o versículo 2 de Apocalipse 2. Era uma igreja que tinha a preocupação de fazer coisas e de fazer muitas coisas. Então podemos dizer que era uma igreja ativa. Era uma igreja também que tinha uma situação que aqui é descrita como não toleraste os nicolaítas, aborreces as obras dos nicolaítas. Diz também no versículo 2 que não podes sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e achaste-os mentirosos. Ou seja, era uma igreja que tinha zelo pela doutrina, podemos dizer, era uma igreja fiel à palavra, zelosa pela doutrina, zelosa pelo cumprimento da palavra. Aqueles que eram falsos, ela não cria na sua igreja. Mas tudo isto era legalismo, porque nada disto era feito com amor. Uma igreja pode ser uma igreja muito boa no sentido de ter uma boa doutrina, um bom ensino da palavra. Erros doutrinários aqui nós não queremos. Mas esse legalismo pode levar a que nos nossos relacionamentos nós só apontemos: a tua doutrina não está correta. A tua visão deste versículo bíblico não está certa. A tua vida não está em condições. E quando começamos a apontar os dedos, ficamos como os fariseus. Legalistas, mas não amando. Não quer dizer, irmãos, que nós não combatamos o erro. Mas a Bíblia diz-nos para nós dizermos a verdade em amor. A verdade em amor. 1 Coríntios, capítulo 8 e versículo 1. É um outro versículo que eu queria deixar sobre isto. 1 Coríntios 8, 1. Neste versículo diz-nos assim: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha. Mas o amor, o que é que faz o amor? Edifica. A ciência incha, mas o amor edifica. É muito normal encontrar alguém que sabe muito da Bíblia, que conhece muito da palavra de Deus, que tem muita ciência, quase que de peito inchado. Tu estás errado. Tu não estás certo. Mas nestas palavras não há amor. E isso não edifica. A verdade tem que ser dita em amor. Viver este amor, que não é apenas o amor a Deus, é, em primeiro lugar, o amor a Deus, mas também amor uns aos outros, o amor à Igreja de Jesus, não pode ser vivido com legalismo. Não pode ser vivido com rigidez. Tem que ser vivido com amor.
E o exemplo maior de amor que nós temos é Jesus Cristo. Jesus é aquele que diz: eu não te condeno, vai e não peques mais. Ele não tolera o pecado, mas ele, com amor, responde ao pecador. E é assim que nós devemos viver. Nós não podemos aceitar o pecado. Não podemos, nem nas nossas vidas, em primeiro lugar, nem na vida dos outros. Mas para tratar disso, nós temos que tratá-lo com amor, tal como Jesus. Nós não podemos dizer apenas, porque às vezes confundimos o amor. Há quem diga que Jesus disse à mulher que tinha sido encontrada em adultério: eu não te condeno. E ponto final. Jesus não disse isso. Jesus: eu também não te condeno, mas abandona a tua vida de pecado. Abandona a tua vida de pecado. Jesus mostrou amor, ao mesmo tempo santidade. Foi zeloso pela santidade. E é assim que nós devemos viver também, irmãos. Amando, mas sendo zelosos pela santidade. Então, temos aqui 3 aspectos que devemos ficar atentos para que não matemos o amor de Deus que foi derramado nos nossos corações. O amor que nós dedicamos a Deus e o amor com o qual nós devemos viver em comunhão uns com os outros. O pecado, a iniquidade, faz esfriar o amor. O materialismo, a avareza, que ocupa as nossas vidas em tantas e tantas coisas, esquecendo o Senhor, faz esfriar o amor. E o legalismo também. Não vale a pena sermos zelosos e estarmos a apontar os erros. É importante sermos zelosos e amar aqueles que têm erros. Porque também nós temos erros e queremos ser amados. Como, então, avivar o amor? Numa relação, às vezes é necessário fazer renovação de votos, não é? Marido e mulher muitas vezes fazem renovação de votos. Há um momento, normalmente aproveitam o aniversário de casamento para fazer essa renovação de votos. Acho que é importante. Às vezes nós esquecemos isso. É importante voltar a dizer eu amo-te, não é? É importante voltar ao primeiro amor. Porque isso nos traz alegria. Alegria. Isso nos traz paz. É importante fazer isso. E na nossa relação com Deus também. Voltando ao Apocalipse 2, o Senhor dá lá 3 indicações, 3 orientações para nós renovarmos o primeiro amor. Ele diz, no versículo 5 do Apocalipse 2, lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. 3 coisas. Lembra-te. É bom lembrar o que é que aconteceu, onde é que foi, o que é que causou que toda aquela alegria que eu tinha, aquele ânimo, aquela vontade, o que é que provocou? Mas lembra-te, não para criticares os outros, não para culpar os outros. Lembra-te para perceberes onde é que foi que tu começaste a ir ao fundo. Começaste a mergulhar, começaste a perder o entusiasmo na tua vida cristã. Lembra-te. É bom nós fazermos esse exercício, esse autoexame. Quando é que foi? Quando é que foi que eu comecei a não ter vontade de ir às reuniões de oração? Quando é que foi que eu não perdi a vontade de estar com os meus irmãos, de viver em comunhão com eles? Quando é que foi que eu perdi a vontade de orar? Quando é que foi que eu perdi a vontade de ler a palavra de Deus, de ler a Bíblia, de estudá-la? Quando é que foi? Lembra-te. O que é que causou tudo isso? Para quê? Para dares o segundo passo. Normalmente a tendência é de culpar os outros. Mas o Senhor aqui diz, lembra-te onde é que foi que caíste e arrepende-te. Ou seja, dá a volta e vai num sentido diferente. Se houve alguma coisa que causou, então abandona isso. Deixa isso para trás. E segue agora ao Senhor Jesus como começaste a seguir no princípio. Volta, arrepende-te.
Arrependimento significa mudança de direção. Significa caminhar noutra direção, noutro sentido. Arrepender não é apenas lamentar. Ai, que pena, realmente. Às vezes nós ficamos muito agarrados ao passado, a lamentar. Pois, foi assim. Não. Arrepende-te, e arrependimento significa atua, age, mas num sentido diferente, num sentido contrário. E é por isso que a terceira coisa que aí diz é: volta. Volta a praticar as primeiras coisas. Pratica as primeiras obras. Começa. Às vezes, mas como? Começa. Começa e vais descobrir como é a alegria de estar na casa de Deus, a alegria de estar com os irmãos, a alegria de orar, a alegria de cantar louvores, a alegria de estudar a Bíblia. Volta! Mesmo que no princípio ainda não te apeteça muito, não é? Mas nós não podemos andar por apetites, por vontades. O Senhor Jesus diz: aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. Então, se nós voltarmos por obediência, Deus vai fazer o resto. É Deus que vai trabalhar o meu coração, é Deus que vai trabalhar o teu coração. Por isso, irmãos, termino com um versículo. Colossenses, capítulo 3 e versículo 14. Colossenses, capítulo 3 e versículo 14. Antes, porém, de ler o versículo 14, quero dar o contexto. O contexto deste versículo, que começa no versículo 1, diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Ou seja, se já és crente, não é? Se tens uma nova vida em Cristo, então pensa nas coisas dele. Pensa e busca as coisas que são do Senhor. E depois, o apóstolo Paulo, ao escrever esta carta, diz: para abandonarmos o pecado, diz: mortificai os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, etc. Não mintais uns aos outros. Ou seja, é toda uma lista de conselhos de como nós devemos conduzir a nossa vida. Chega ao versículo 12, ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Então ele diz, há uma série de coisas que têm que ser tiradas. Há outras coisas que têm que ser postas. Mas depois no versículo 14 diz, e sobre tudo isto, acima de tudo isto, o que é que lá diz? E isto é maravilhoso. Revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Se nós abandonarmos tudo, se nós fizermos tudo, mas não tivermos amor, o que é que Paulo diz em 1 Coríntios 13? De nada vale. Podes ter os melhores dons, mas se não tiveres amor, de nada vale. E esse capítulo de 1 Coríntios 13 é fantástico, porque termina dizendo o seguinte: agora, pois, permanece a fé, a esperança, o amor. Estas três. Mas a maior delas é o amor. Porque o amor jamais acaba. E isto quer dizer, irmãos, que o amor, que pode estar com uma chama muito baixinha, ele não morreu, não acabou. Está aí no vosso coração. É só pôr um bocadinho de lenha a mais, não é? Reavivá-lo. E nós vamos viver a alegria de Deus. Por isso o meu desafio hoje, que é o tema desta mensagem, que eu escolhi para esta mensagem, é renovação de votos. Hoje mesmo, vamos ficar de cabeça curvada em oração. E se hoje o desejo do seu coração é dizer ao Senhor, Senhor, eu quero amar-te mais e mais. Eu quero estar mais e mais perto de ti. Então, ore e diga isso ao Senhor Jesus. Eu quero
no início deste ano e ao longo deste ano, amar-te mais e mais e estar mais perto de ti. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, sabemos como falhamos tantas vezes, como, Senhor, ficamos enfraquecidos no nosso relacionamento contigo, como nos afastamos de ti a pouco e pouco, e sem percebermos que estamos longe de ti, embora às vezes muito ativos, muito praticantes, mas sem amor, ou com um amor fraco, apagado. Renova, Senhor, pelo poder do Teu Santo Espírito, pois o amor é fruto do Espírito. Renova, Senhor, pelo poder do Teu Santo Espírito em nós, essa chama desse amor grande por Ti, pela Tua Igreja, pelos perdidos, para que voltemos a viver a nossa vida cristã com alegria, com entusiasmo, com fulgor, para a glória e para a honra do Teu nome. Ó Deus, que cada um dos Teus filhos que hoje está aqui, cada um que está a ouvir estas palavras, possa hoje mesmo, Senhor, abrir o seu coração para Ti e dizer, Senhor, renova-me, porque eu quero renovar o meu voto de Te amar acima de todas as coisas. Nós pedimos-Te isto em nome de Jesus. Amém.